Você acha que o paciente que tem um torcicolo que olha sempre para o mesmo lado, que esse crânio não está conseguindo se desenvolver para esse lado, isso vai alterar esse perímetro cefálico desse paciente? Ó, Thaís colocou. Thaís colocou que vai, Fran colocou que vai. Sim, 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 sim. Não, gente, não vai. Não vai alterar o perímetro cefálico do paciente, certo? Porque uma plagiocefalia posicional, ela não tem o poder de limitar o crescimento do cérebro. Esse cérebro ele vai continuar crescendo. Esse perímetro cefálico vai continuar crescendo, tá? Essa cabeça vai continuar se desenvolvendo. Só que ela vai se desenvolver torta, certo? Ela não vai conseguir crescer simétrica, bonitinha, que nem esse crânio aqui, certo? Se o paciente olha sempre para o mesmo lado, essa parte está sempre tocando ali na superfície plana, na superfície mais rígida que esse paciente está dormindo, toda vez que esse cérebro tenta crescer para cá, ele não consegue. Só que ele não vai deixar de crescer. Ele vai crescer para os lugares mais fáceis com maior facilidade. Então ele vai crescer para cá, 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 ele vai crescer para cá. Ele só não vai se desenvolver nessa região que está com a pressão excessiva nesse ponto aqui do crânio, certo? Então, o perímetro cefálico, que é aquele que passa a faixa na cabeça do bebê, que o pediatra bota para fazer o cálculo, que coloca lá na caderneta para saber se esse menino vai ter uma microcefalia, se esse menino vai ter uma hidrocefalia, ou se está dentro do padrão de normalidade, se ele está se desenvolvendo bem. Isso não vai alterar, certo? Então, é a primeira sacada que vocês vão ter. A mãe vai chegar bem assim: ah, doutor, eu vim por descargo de consciência, mas o pediatra dele mediu a cabeça e disse que está tudo bem, porque a cabeça dele está crescendo. Mas não vai deixar de crescer mesmo, não. Quem disse que vai? A simetria craniana posicional não altera a curva de crescimento do perímetro cefálico. Só que ela vai crescer torta. Então é por isso que a simetria craniana, inclusive, não melhora com o tempo. Porque se ela já nasce torta nos primeiros dias de vida, no primeiro mês de vida, ela vai crescer cada vez mais torta. Então, se mede o perímetro cefálico, a cabeça dele está crescendo. Não vai alterar o perímetro cefálico, certo? Avaliar a simetria por perímetro cefálico é a maior burrada que o profissional pode fazer. É um erro muito grave. A simetria craniana se mede por métodos específicos. Por exemplo, com a craniometria, que é com esse instrumento aqui, onde a gente vai medir, por exemplo, as diagonais da cabeça, certo? Então, numa plagiocefalia, teu paciente, por exemplo, dorme com essa região sempre apoiada aqui, tá? Então, essa região, essa diagonal, ela acaba se tornando menor, porque essa cabeça não consegue crescer para cá. Já essa cresce muito, porque vai compensar esse crescimento. Então, para o cérebro que aqui não está conseguindo se desenvolver bem, o corpo é muito inteligente, Deus é perfeito, nosso corpo é maravilhoso. Para compensar essa compressão aqui nessa região, essa outra parte aqui do, do crânio cresce muito, certo? Então, para compensar essa região abaulada, essa região cresce e se desenvolve muito, tá? Por isso que o perímetro não vai mudar. Se o pediatra avalia, a cabeça vai estar crescendo dentro do padrão de normalidade. Agora, se você mede a diagonal, que é o que vai dar alterado com a plagiocefalia, aí você vai encontrar uma alteração, certo? Ó, teve alguém que botou aqui. Achei que de acordo com o formato poderia mudar o perímetro. Não, não muda, porque a cabeça vai crescer, gente. Formato não tem nada a ver com crescimento, tá? Formato é uma coisa, crescimento é outra. A cabeça vai crescer, só que ela cresce torta. Ó, o Rei colocou, eu acho que não, acho que vai compensar em outra região. Exatamente, Rei. Muito bom. Parabéns pelo raciocínio.
É isso, tá? Então, se os pais chegarem com essa conversinha, ou se o pediatra chegar com essa conversa, você fala: não, não tem como avaliar a simetria craniana fazendo avaliação de perímetro cefálico. São duas coisas distintas, tá? São duas coisas completamente diferentes, certo? Beleza? Deu para entender isso? Ficou claro para vocês? Me digam aí se ficou claro, tá? Então, ó, recapitulando, existem dois tipos de plagiocefalia, de assimetrias cranianas, sinostóticas e posicionais. Sinostóticas é uma doença, não é você que trata. Posicional é uma consequência de, geralmente, um toscolo congênito. E a plagiocefália posicional não vai alterar a perímetro cefálico, essa cabeça vai crescer normalmente, tá? Só que ela vai crescer torta, beleza? Então, se o pediatra ou a família chegar com esse papo para vocês, você vai falar: não, não vai mudar, ela vai continuar crescendo, certo? Gente, nem a cranioestenose pode de fato alterar esse perímetro cefálico. Como o Rei falou lá, essa cabeça pode crescer em outros sentidos e vai compensar isso. Pode acontecer, tá? Então, você precisa fazer uma avaliação específica da simetria craniana. O exemplo que eu trouxe aqui, por exemplo, com o craniômetro, tá? Cada tipo de assimetria existe um cálculo específico, uma medição específica que você faz. Vivian, assimetrias posicionais, todas elas, braquiplágio ou dólico, é causada pela posição, tá? Braquicefalia, por exemplo, o paciente não consegue experimentar as rotações, nem para um lado, nem para o outro. Então o bebê dorme assim, ó, sempre olhando para o teto. Região posterior, antero-posterior da cabecinha do bebê não consegue se desenvolver. A cabeça, para compensar, porque ela não vai deixar de crescer, olha o raciocínio aí, ela começa a crescer muito para os lados. Porque ela está tentando crescer para trás, só que ela não consegue. Ela vai deixar de crescer? É lógico que não. Lógico que não. Aí ela começa a crescer para os lados. Aí fica aquela cabeça bem larga e reta aqui atrás. Certo? Pegaram aí o raciocínio? Vocês nunca mais confundiram, tá? Beleza? Então, entendam isso porque vai fazer uma diferença absurda no consultório de vocês, na sua prática clínica, tá? E aí, veja, falei para vocês que o cérebro é o que dá o formato do nosso crânio, tá? Então, o que dá, por exemplo, esse formato aqui da nossa cabeça, desse meu bonequinho aqui, que imita o nosso, né, a nossa anatomia, é esse crescimento cerebral lá dentro. E o crânio ele vai crescer nesses sentidos: antero-posterior, ou seja, para frente e para trás, e látero-lateral, para um lado e para o outro, tá? Se o paciente ele tem, aí agora vamos começar a entender essas diferenças para vocês começarem a ter sacadas de ver se esse paciente que está no seu consultório ele tem uma plagiocefalia posicional ou uma crânioestenose.